Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um GFácil e hoje nós vamos ver o nosso segundo vídeo sobre população. No primeiro nós falamos sobre os conceitos básicos como população absoluta, população relativa, distribuição populacional e hoje nós iremos ver sobre crescimento vegetativo, transição demográfica e pirâmide etária. Mas antes disso eu quero falar sobre a demografia. Demografia, na verdade, vai ser uma área de estudo, vai ser uma ciência que analisa a dinâmica populacional. Então, essas informações sobre população vêm a partir de estudos demográficos. Então, quando vocês escutarem o termo demografia ou demográficos, está se referindo à população, certo? Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ou crescimento natural é justamente um resultado entre a diferença sobre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em um determinado espaço. O crescimento vegetativo, que é o crescimento da população, o crescimento natural da população. Se existe outro tipo de crescimento de uma população, então vamos pensar aqui de que forma a população de um local pode aumentar ou diminuir. Um fator é nascendo ou morrendo pessoas, e o outro são as migrações, que nós iremos tratar em um outro vídeo. Então, continuando aqui. O crescimento vegetativo justamente vai ser o resultado entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, CV, que é o crescimento vegetativo, será igual a taxa de natalidade, TN, menos a taxa de mortalidade, TM, certo? E aí, como se calcula essa taxa? O que é essa taxa? Como se calcula a taxa de natalidade e como se calcula a taxa de mortalidade? A taxa de natalidade, para você ter esse cálculo, você tem que pegar o número de nascidos. Normalmente, isso é medido anualmente, multiplica por 1000 e divide pela população daquele local. Aí você terá a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, a fórmula não é diferente. Você pega o número de óbitos, multiplica por 1000 e divide pela população daquele espaço. Aí você terá a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que não é lida em porcento, é lida em por 1000. Então, por exemplo, tal país teve uma taxa de natalidade de 25 pessoas por 1000. Tal país teve a taxa de mortalidade de 10 pessoas por 1000. Então, para cada 1000 pessoas daquele país, nasceram 10 pessoas. Quando a taxa de natalidade ela for maior do que a taxa de mortalidade, esse crescimento vegetativo será positivo, ou seja, a população estará aumentando, que vai mudar justamente esse crescimento vegetativo. Se ele for baixo, a população vai aumentar de uma forma mais lenta. Se esse crescimento vegetativo, naturalmente positivo, for um pouco mais alto, o crescimento vai ser mais acelerado. Então isso vai mudar o ritmo de crescimento de cada país, de cada cidade, enfim. Quando a taxa de natalidade ela for igual ou muito próxima, da taxa de mortalidade, vamos falar igual, que isso aqui é raro de acontecer, mas aí indica o seguinte, que a população está estagnada. A população vai ter um crescimento nulo, ela não está nem crescendo nem diminuindo. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Porque na verdade, vários países hoje têm um estágio de uma baixa taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade. Então esse crescimento é muito próximo do nulo, não é que seja nulo, mas é muito próximo. Quando a taxa de natalidade ela for menor do que a taxa de mortalidade, isso acontece muito em situações de guerra, em situações de pandemia, em que a população ela tem uma grande baixa. Então, nesse caso aí, o crescimento vegetativo será negativo. A população estará diminuindo. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo para entender a taxa de natalidade. Depois vamos ver um para entender a taxa de mortalidade e na sequência vamos fazer lá o cálculo do crescimento vegetativo desse país fictício, que é o país A, que é um país que tem 80 milhões de habitantes. Então vamos entender. Nesse país A, no ano X, um determinado ano, nasceram 160 mil crianças. O país tem uma população de 80 milhões. Como calcular a taxa de natalidade? Você vai pegar 160 mil, que é o número de nascidos, multiplica por 1000 e divide pela população vigente do país. Então você vai pegar 160 mil vezes 1000 e dividir por 80 milhões. Quando você multiplicar, já coloquei uma conta fácil para vocês entenderem direitinho,
Quando você multiplica 160 mil por 1000, você terá o resultado de 160 milhões de habitantes. Então você vai pegar 160 milhões, dividir por 80 milhões, você terá um resultado final de 2 nascidos por 1000. Ou seja, para cada 1000 pessoas daquele país, nasceram 2 pessoas. A taxa de natalidade foi de 2 por 1000, ok? Vamos aqui agora para o segundo exemplo, para calcular a taxa de mortalidade do mesmo país. Vamos imaginar que nesse país, durante o ano X, morreram 40 mil pessoas por causas diversas. Para calcular a taxa de mortalidade, você pegará 40 mil, multiplicará por 1000 e dividirá por 80 milhões. 40 mil vezes 1000 dará 40 milhões. 40 milhões dividido por 80 milhões terá o resultado aí de 0,5 óbitos por 1000 pessoas. É uma taxa. Então, a taxa de mortalidade daquele país será de 0,5 mortos. E aí, no terceiro exemplo, vamos calcular qual foi o crescimento vegetativo desse país. Então, para calcular o crescimento vegetativo, você pega a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, o crescimento foi 2 por 1000 menos 0,5 por 1000. Você terá o resultado aí de 1,5 por 1000. E temos também a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Na verdade, é o número médio de nascidos, né, por uma mulher ao final do seu período reprodutivo. Aqui no Brasil, essa taxa na década de 60 era de 6 filhos por mulher. Ou seja, era muito comum famílias, né, com mais de 5 filhos, com 6 ou até mais. Na década de 80, essa taxa reduziu para 4 filhos. E no início de 2000, essa taxa já era de 2 filhos por família. E atualmente essa taxa é de 1,5 filhos por família. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu tenho visto muito aí jovens tendo filhos, que não sei o que o Bolsa Família, que agora não sei o que Brasil, enfim. Então, por incrível que pareça, já não nascem tantas pessoas no Brasil como antes. Vamos lá, continuando. E agora vamos ver um pouquinho sobre transição demográfica, que é justamente a teoria que analisa a dinâmica desse crescimento populacional, desse crescimento natural, desse crescimento vegetativo. Essa transição, ela pode ser dividida em 4 fases. Uma primeira chamada de pré-transição, a segunda fase de explosão demográfica. O próprio nome já sugere você entender que foi um momento em que aumentou muito. A terceira fase de desaceleração demográfica. E a quarta de estabilização demográfica. O que é importante saber é o seguinte, que essa transição demográfica, ela não é necessariamente uma transição mundial. Como assim, professor? O Brasil pode estar em uma dessas fases e, por exemplo, o Haiti está em uma outra fase e a Alemanha está em uma outra fase. Não quer dizer que essa ordem de fases aí seja para todos os países no mesmo contexto histórico. Então, existem países hoje que já estão na 4ª fase, existem países que ainda estão na 1ª fase, por incrível que pareça, e existem países que estão na 3ª e por diante, certo? Ela não está acontecendo de uma forma simultânea com todos os países. Continuando então, vamos aqui entender cada fase dessa. Na primeira fase, né, você percebe aqui, ó, você pode observar que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são altas, bem em cima no gráfico. Na segunda fase, observe que a taxa de natalidade permanece alta, porém há uma queda na taxa de mortalidade. Na terceira fase, você começa a ver uma queda também na taxa de natalidade. E na última fase, 4ª fase, você vê que as duas taxas estão baixas. Então as duas taxas começam altas, na segunda cai a mortalidade, na terceira a natalidade também cai, e na quarta estão as duas baixas. Ladeira abaixo, em outras palavras. Continuando. Na primeira fase, a chamada de pré-transição. Altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Por que isso? Nascia muita gente, em contrapartida morria muita gente. Ah, professor, o cara violento, então será? E por que isso acontecia? Por que nascia muita gente e por que morria muita gente? Por que isso acontecia? Então, na primeira fase, por que nascia muita gente? Porque não havia um controle da natalidade. As famílias não tinham esse controle. Era comum não ter métodos contraceptivos. Era comum não se evitar a gravidez. Era muito comum nesse período. Em contrapartida também a qualidade, as condições sanitárias, as condições de saúde, o avanço da medicina ainda era limitado. Então, não tinha tanto uma qualidade sanitária, a expectativa de vida, ou seja, a média de quanto a pessoa pode viver, também não era alta. As
pessoas morriam de uma forma mais fácil, do ponto de vista de saúde, e também não permanecia por muito tempo enquanto idoso. Então, nascia muita gente e morria muita gente. Essa foi uma fase. Na segunda fase, observe que há uma queda na taxa de mortalidade. Há uma grande queda na taxa de mortalidade. O que será que aconteceu? Por quê? Essa taxa de mortalidade, ela diminui a partir do avanço ou dos avanços da medicina. Sobretudo com a introdução, com a descoberta de vacinas e também uma melhoria na questão do saneamento básico. Então tudo isso começa a gerar uma queda na taxa de mortalidade. Mas as pessoas continuam sem um controle de natalidade. Então o que acontece? Nesse segundo momento nasce muita gente, continua nascendo muita gente, porém não morre mais tanta gente. E aí começa a chamada explosão demográfica. A população, o crescimento vegetativo, ele começa a ser em taxas maiores, em doses maiores. Então significa que a população está crescendo de uma forma mais intensa, mais rápida. Por isso tem uma explosão demográfica. A população do planeta ela começa a ter um crescimento muito intenso. Na terceira fase, você percebe uma queda na taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade. E, naturalmente, há também, de novo, uma queda no crescimento vegetativo. E por que isso acontece? Sobretudo sobre a difusão do planejamento familiar. As famílias começam a pensar sua estrutura e a taxa de fecundidade ela diminui. E um dos fatores que contribui muito para essa queda da taxa de fecundidade é justamente o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho. Também o uso de métodos anticoncepcionais, uso de preservativos, enfim, tudo isso e esse controle, esse planejamento familiar. Que inclusive é a fase que nosso país se encontra, uma fase de redução do crescimento vegetativo. A quarta fase ela será caracterizada pela baixa taxa de natalidade e pela baixa taxa de mortalidade, um baixo crescimento vegetativo e o envelhecimento populacional e redução do PEA, que é a população economicamente ativa. O que é isso, professor? Basicamente o número de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho. E agora vamos ver o que é pirâmide etária. A pirâmide etária, na verdade, é um gráfico organizado para classificar uma população de acordo com a idade e com o sexo. E aí, a partir disso, você tem um traçado, um estudo e por diante, certo? Observe bem essa imagem aí. Você vê ali na base jovens, na parte central adultos e no topo idosos. Aquele M de mulher, o H de homens. E a escala embaixo refere-se à quantidade da população, normalmente lida em milhões. Nós temos a pirâmide para a população crescente, ou chamada de pirâmide jovem, a população de transição ou pirâmide adulta, a de população decrescente ou idosa e a de população rejuvenescente. Vamos aqui agora tentar entender cada uma dessas. Na pirâmide jovem, você vai ter uma base larga, significa que a taxa de natalidade nesse país é alta. E observe que o topo é estreito, nasce muita gente, por isso que a base é larga, e o topo é estreito porque as pessoas não atingem com facilidade a alta idade. Pirâmide característica em países em desenvolvimento com uma grande quantidade de jovens e uma quantidade pequena de idosos. Esse é o exemplo 1. Na pirâmide de transição ou pirâmide adulta, você vai ter também uma base larga, porém você percebe que essa base ela começa a diminuir se você comparar ela com a pirâmide anterior. Isso aí indica que houve o quê? Uma queda que está acontecendo, uma queda na taxa de natalidade. Observe que o topo, ele já é, nesse caso aí, já é mais largo do que o outro. Significa que houve o quê? Um aumento na expectativa de vida. Esse país já tem o quê? Mais idosos. E por que isso acontece? Isso é muito característico em países que vai ter o quê? Um planejamento familiar. Esse planejamento familiar e também a mulher no mercado de trabalho vai indicar a queda na taxa de natalidade. E o maior número de idosos, né? O maior número de idosos vai indicar o quê? Uma melhoria nas condições de vida, nas condições sanitárias. Ou seja, gente, se o país tem muitos idosos, significa que a qualidade de vida naquele país é boa. Quando o país ele tem pouco idoso, significa que a qualidade de vida naquele país não é tão boa. Isso não é uma regra obrigatória, mas é uma regra que deixa muito evidente essa questão da
das condições de vida, das condições sanitárias, condições de saúde em si, de alimentação e aí por diante, certo? Resultando, nesse caso aí, desse exemplo aí, há uma queda na taxa de fecundidade e há um aumento da longevidade, ou seja, as pessoas vão atingir idades maiores. Então, vamos aqui agora para o terceiro exemplo, que é a pirâmide de população decrescente ou idosa. Então vamos entender o que acontece. A base, a taxa de natalidade já é pequena, muito pequena. Observe que o topo já é bem mais largo. Isso é muito característico em países desenvolvidos. Resumindo, esses países, eles têm um envelhecimento populacional, já que não está nascendo tanta gente, e vai chegar no momento, o que é jovem hoje, amanhã será o adulto e depois amanhã será o idoso. Então o que acontece? Esses países eles poderão encarar alguns problemas. Futuramente ter uma falta de mão de obra, ter uma PEA reduzida, faltar pessoas para o mercado de trabalho. E aí o que esses países eles tendem a fazer, e muitas vezes acaba sendo uma solução, é o exemplo agora da última pirâmide, que é a pirâmide rejuvenescente. Observe que a base é reduzida, mas você vê bem no topo aí que já há um aumento da taxa de natalidade. Vamos entender daqui a pouco o que é que está acontecendo aí. E o topo continua um topo largo, em função da boa expectativa de vida, aquela questão mesmo das boas condições de vida, então você vai ter um maior número de idosos. Nessa pirâmide, o que acontece? Também é do país desenvolvido, só que esses países já estão com aquele problema lá, ou prevendo aquele problema referente à PEA, eles começam a incentivar a taxa de natalidade, políticas natalistas. Ou seja, começa a incentivar que a população passe a ter filhos, para que a taxa de natalidade volte a crescer. Tudo isso visando naturalmente a questão da população adulta, que é a população que está no mercado de trabalho, que é a população que move a economia de um país. Olha como é a lógica. Então vamos ver aqui também a evolução na pirâmide etária do Brasil. Como era essa pirâmide na década de 80, observe lá, a base larga, um bom número de jovens, e veja que o topo ele é relativamente estreito. 10 anos depois, essa base ela continua larga, o topo ele começa a alargar um pouquinho. Isso significa que já está vindo a melhoria aí na expectativa de vida. Observe no ano 2000 que a base já mostra sinais de queda na taxa de natalidade. E observe que o topo também já está bem mais largo que a década anterior. E aí, a atual agora, você vê já a base já relativamente bem menor. Você vê o centro mais largo e vê também o topo mais largo. Tudo isso relacionado às condições de vida, tudo isso relacionado também à questão da mulher no mercado de trabalho, à questão do planejamento familiar e aí por diante. Então, esse é um quadro que remete ao nosso país. Então, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço aí.